Glória a Deus, louvado é o Espírito Santo, eu creio, né? Jesus está com nós aqui, se não fosse assim, nós não sentir a presença, a glória dele, é a presença dos arcanjos do Senhor, amém? Aleluia. É poderoso, igreja, é poderoso a volta do Senhor, né? Que vai vir com grande glória e poder, né? Montado de seu cavalo branco. Aleluia. Mateus capítulo 2, versículo 1 em diante. Toda a igreja, Mateus capítulo 2, versículo 1 em diante. Vai nos dizer assim a santa palavra do Senhor. Aleluia. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se toda a Judeia com ele. E congregados todos os principais, sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. Eles disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de pacitar o povo de Israel. Então o rei Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente de leis acerca do tempo em que a estrela lhe aparecerá. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, principal para que também vos adore. E tendo ouvido o rei, partiram, eis que a estrela que tinha visto no Oriente, iam adiante deles, até que chegando, se teve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijavam-se com muita alegria. E entrando na casa, acharam o menino com a Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram e abriram seus tesouros, ofertaram-lhes dativa, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina revelação avisados, num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Glória ao Senhor. Até aqui. Vejamos, meus queridos, que o Senhor é digno de toda adoração, de toda glória. Jesus, nascendo ali Jesus, vemos que os magos de Belém já foram ao encontro de Jesus para adorar o único que é, o único que pode e o único que é sobre todas as coisas. O nome dele é Jesus Cristo, o Senhor. Os magos foram até ele para adorar ele. Vemos também que abriram a nos mencionar que lá no trono santo dele, ele é adorado. O Senhor, ele ama a adoração. O Senhor, mesmo que fez, né, os seres espirituais para adorar por toda a eternidade de justiça. Vejamos que o Senhor mesmo é o que vai arrebatar a igreja para adorar ele no grande dia, para adorar ele no reino dos céus, para adorar ele, né, eternamente, porque assim o Senhor quer. Você acha que nós vamos ficar lá calado no céu, olhando para a cara de Jesus? Nós vamos ficar adorando ele, nós vamos glorificar ele, nós vamos ficar exaltando e glorificando o nome do Senhor nos céus. Muitas pessoas hoje estão vazias, estão com o espiritual destruído, porque não abre a boca para adorar, não adora a Deus. Adorar a Deus, meus amigos, é só cantar. Adorar a Deus é ter vida de oração,
é ter vida de jejum, é ter vida de meditação da palavra, é ter vida de busca a Deus. A tua vida de obediência também, ela adora ao Senhor. Entendemos, meus queridos, que a adoração a Deus, ela não é só em falar, cantar, mas sim em obediência. Quando desobedecemos a Deus, não adoramos a Deus. Quando desobedecemos o Senhor, não estamos agradando o Senhor. Mas quando estamos obedecendo o Senhor, gera o quê? Perseguições. Jesus nasceu, aleluia, e já foi aqui ali perseguido. Jesus já foi perseguido ali pelo Herodes. Herodes perturbou-se porque Herodes com certeza estava endemoniado. Os demônios dominavam a vida daquele homem, porque a Bíblia menciona, né, que onde tem arrependimento, ali a treva ela reina. É necessário que nos se arrependa assim de Jesus Cristo, seu Salvador, para que haja iluminação dentro dele através do Espírito Santo. Então Herodes perturbou-se. O demônio que estava em Herodes perturbou-se. Mas hoje nós não nos perturbamos em saber que Jesus nasceu, cumpriu a missão e a volta dele está próxima. Isso não é motivo de perturbação, como Herodes perturbou, porém ele estava endemoniado. Nós se alegramos quando falamos da volta de Jesus. Nós se alegramos quando ouvimos a palavra da verdade. Nós se alegramos quando ouvimos a palavra da justiça. Nós se alegramos quando passamos perseguições, lutas, provas, dificuldades, pois, porém, no grande dia a recompensa vai ser grande. Glória a Jesus. Nada nesta terra se compara com a glória de ser revelada. Nada nesta terra se compara com a glória que há de ser revelada. A batalha, a luta, a dificuldade, a civilização de alegria, ela dói, é espinhosa, mas nós entendemos que ele vai vir com grande glória e poder, rasgando o céu para arrebatar a sua igreja. Herodes se perturbou com a nascença de Jesus, porque Herodes se preocupou porque ele ouviu falar que ele ia nascer um rei. Mas mesmo Herodes ser preocupado, endemoniado ele estava, ele perseguia ao Senhor, mas como nada pode atrapalhar os projetos de Deus, porque ele é poder, ele é justiça, ele é Deus. Logo após sermos afastados à frente, Herodes dessa sepultura, e o anjo se apresenta a José e Maria, e diz: siga adiante, porque o homem agora me seguiu, o menino morreu. Nada pode atrapalhar os planos, os projetos de Deus. O inimigo ele pode usar pessoas, o inimigo ele pode se levantar do lado de outro, mas não pode atrapalhar o projeto de Deus na vida do homem, a qual ele constituiu e ungiu para pregar as boas novas, para falar de libertação aos cativos e pregar a palavra da salvação eterna. Aleluia, Senhor. É de bom feliz, é de bom agrado nós passarmos por batalha por Jesus. É de bom agrado nós passarmos por dificuldade por Jesus. Porque, meus amados, vai ter um tempo a qual muitos vão dizer: foi compensável tudo que eu passei na terra. Hoje eu estou passando, hoje eu estou desfrutando, e esse tempo vai ser um tempo no grande dia, como a igreja que sangrou, que passou por muitas dificuldades na terra, morando com Cristo lá na glória. Alai clamando a súplica da lavacê. É tempo do povo se converter os corações ao Senhor. É tempo do povo se arrepender de seus pecados e a igreja se consertar diante de Deus. Porque Ele está voltando e Ele vem buscar uma igreja adornada, santificada,
nunca é uma noiva traíra. O Senhor nunca é uma noiva que fica traindo Ele. O Senhor nunca é uma noiva que fica desobedecendo a Ele. Mas Ele quer uma noiva arrependida de seus maus caminhos, arrependida, mas de sinceridade diante de Deus, aceitando a Ele todo dia de sua vida. Como um homem que quer uma mulher, uma esposa que trata. Se não é um homem mau quer, imagina Deus. Vai querer uma noiva traída para botar lá no céu, que adora a Deus dos demônios, que adora a Deus de Baal, que adora a Deus da Maria e a feitiçaria. Não, meu amado. O Senhor quer uma noiva só para Ele. Ele quer uma noiva que verdadeira ama Ele. Ele quer uma noiva. Ele quer uma noiva na fome e remida pelo seu sangue. Ele quer uma noiva lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. É tempo da igreja largar as preocupações dessa vida terrena. E é tempo da igreja buscar mais pela sua alma, buscar mais pela família, buscar mais em Deus e fazer a vontade como o Senhor mandou você para fazer. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Não é de qualquer jeito que o Senhor vai arrebatar a igreja. Não é de qualquer jeito. Foi perturbação para Herodes o nascimento de Jesus. Mas a Bíblia menciona que Ele é o nosso guia, que Ele veio para ser o guia do povo de Israel, apacentar o povo de Israel, e havia se perdido seus maus caminhos e seus corações haviam se corrompido por suas maldades aqui na terra. E Ele veio guiar o povo segundo a santa doutrina da graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus. Ele veio guiar o povo dele, guiar o povo para a justiça, para o arrependimento, aleluia, para o conserto. E queria guiar pelo Espírito Santo. Ele sabe que não pode andar de qualquer jeito, ele sabe que não pode fazer o que ele quer. Queria guiar pelo Espírito Santo. Ele não é guiado pela carne, pelo Espírito da carne, mas ele é guiado pelo Espírito Santo. E a alegria dele é fazer a vontade do Espírito Santo. A alegria dele é obedecer a vontade do Senhor, porque é assim que o Senhor quer. Uma noiva fiel à vontade dele. Aí venhamos pecar e falhar. O Senhor é justo e misericordioso para perdoar nossos pecados. É necessário que o homem entenda que Deus não procura os justos, mas Ele procura os arrependidos. Sabe por quê? O justo, ele acha que não precisa se arrepender de nada. Ele fala, sou justo. Eu sou perfeito, eu não preciso me arrepender de nada. Esse daí, ele está condenando a própria alma dele. Porque a Bíblia menciona que ele não veio para o justo, ele veio chamar o pecador arrependimento. Porque o justo, ele acha que não precisa se arrepender de nada. Ele acha que vai salvo porque ele é santo, ele é justo. Ele acha que vai salvo porque ele é o perfeitão mais do que todo mundo. Mas não, meu querido. A salvação é através do arrependimento sincero diante de Deus e a obediência à palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quantos estão preocupados com o carro?
com suas mansões, sabe lá, uma boa faculdade, mas ele se preocupa de vir para a igreja, ouvir a palavra do Senhor, não se preocupa de orar, não se preocupa de meditar na Bíblia, não se preocupa de se arrepender dos seus maus caminhos. Quase estão preocupados com coisas terríveis que passam como o vento que sopra e não sabe para onde vai, mas assim é a vida do homem, passageira, que vai embora muito rápido. Ela vai embora. Nossa vida, ela não é nada aqui na terra. Eu vi um testemunho hoje de uma irmã, né, até nas redes sociais. Essa irmã, ela tinha um marido muito bem, até cuidava da saúde, ele se cuidava, ele não era um cara sedentário, ele cuidava da saúde dele. Ele era um cara que se cuidava da saúde, cuidava da alma, cuidava do espírito, era um servo de Deus. Mas, porém, uma certa noite ele foi dormir e não se acordou mais. E aí ela está questionando e falando, eu não entendo, meu marido não tinha doença nenhuma, meu marido se cuidava, meu marido cuidava da saúde e infartou dormindo. Meu amado, quando é para Deus voltar para você, que pode ser hoje, você que está ouvindo essa palavra, quando é para Deus voltar para o homem, tanto faz ser sedentário ou saudável, ele vai. O homem ele pode ter uma doença, mas quando é para Deus voltar para ele, ele infarta. Ali, acabou o homem. Porque vai chegar o momento a qual Jesus vai voltar para nós. Vai ter o arrebatamento da igreja, mas vai chegar o tempo que Jesus vai voltar para você. E como é que está a nossa vida diante dele? Eu estou com saúde, eu fiz exame de sangue, está tudo bem? Eu vou viver 100 anos, negativo. Você pode ter saúde que tiver. Você pode ser doente. Se for doente, só morre quando Deus quer. Se tiver saúde, só vai quando Deus quer. Quem determina é Deus. É Ele que vai voltar. Independente de você ter saúde ou não, Ele vai voltar para você. Este homem, a qual a esposa falou, disse que ele não tinha doença nenhuma. O homem dormiu, mas amanheceu morto. Ele não tinha doença, nada. O cara era saudável. Praticava exercício físico, cuidava da saúde, se alimentava bem, cuidava do espiritual, e ela não entende, que não está entendendo nada porque ele morreu. Ela não está entendendo porque ela é carnal. Mas nós que somos espirituais, nós entendemos que o que aconteceu foi espiritual, porque nós sabemos que o dono da vida e da morte, o nome dele se chama Jesus. Mas o servo de Deus, quando ele parte dessa terra, ele não morreu, ele está descansando. O servo de Deus, ele descansa. Ele não está na morte, mas ele está na vida. Se ela fosse mais espiritual um pouquinho, ela iria entender que o marido dela está bem. Está melhor do que aqui. Muito bem. Porque ele está morrendo na presença. Deus buscou ele na presença. Já era tempo, Deus buscou. Nós somos espirituais, é motivo de alegria nós entender que qualquer hora papai vai vir buscar nós. Mas é motivo de tristeza, nós entendemos que nós não podemos estar de qualquer jeito diante da face de Deus. Todo pecado oculto tem que se arrepender e se libertar dele. Todo pecado pedir perdão pode ter que se arrepender e se libertar dele. Porque vai chegar um dia que Jesus vai voltar para nós. E vai que não dá tempo de abrir a boca para se arrepender aí onde está o negócio. Né? E aí, aonde está o perigo? Onde está o perigo? Então, examine-se a sua vida como é que está diante de Deus. Examine você, mulher, examine você, homem, como é que está a sua vida diante de Deus. E prepare-se para o arrebatamento ou para o dia que Jesus vai voltar para você. Aleluia. Louvado é o Senhor. Glória a Jesus. Essa é a mensagem a qual trago para a igreja hoje.
Essa é a palavra a qual somos guiados pelo Espírito Santo e Ele que nos pastoreia. É o Espírito Santo de Deus que nos dá o consolo, o conforto. Nós entendemos que ali Herodes perturbou porque ele nasceu um rei, mas mesmo que a perturbação dele caiu por terra, pois nada pode atrapalhar os planos de Deus. Herodes desceu à sepultura, porque já era escrito, já estava escrito, ele ia descer. Satanás usou ele para tentar impedir o propósito. Nada pode impedir o propósito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aí, Jesus cumpriu toda a missão. E agora, ele reina lá na glória. E vai vir buscar uma noiva adornada pelo sangue do Cordeiro. Prepare-se, porque agora o Senhor está próximo. Esta é a palavra da justiça de Deus. Sou um humilde servo do Senhor, que pela graça e misericórdia Ele me levantou aí para pastorear, guiado assim pelo Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Tenha uma boa noite a todos, tá? Os amigos dos irmãos da igreja, os irmãos aqui da live, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Aleluia. Glória ao Senhor.